Programa em Ponto de volta agora no seu segundo bloco. E você assiste ao quadro Trabalho de Mesa, uma grande parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro. Tá me apertando. Vai tirar roupa. Eu acho que eu ganhei uns 400 gramas. Tem ações sido realizadas aqui no Distrito Federais que são legais e que tem contribuído. Distrito Federais? Nossa! O tema dessa semana foi sugerido pelo Crucioli e ele é calcado numa problemática, a divulgação. A divulgação é o maior problema do teatro. Reclama-se muito da falta de plateia no teatro. Uma coisa recorrente que os atores fazem é reclamar que não tem plateia. Se você é do teatro, provavelmente você já ouviu falar daquela expressão eixo Rio-São Paulo. Aqui no Distrito Federal, nós temos o eixo Brasília-Satélite. O programa de hoje tem o apoio da LT Casa de Chás, que é uma loja de chás lá em Porto Alegre. Você pode tentar fazer encomendas ou entrar em contato. Eu vou deixar aqui na descrição o Facebook da loja. Também a gente queria agradecer a Ludmila Valejo, que nos deu essas canecas maravilhosas. Ela não deu as canecas pro trabalho de mesa, ela deu as canecas pra ética, mas a gente tá usando dentro do programa. Muito obrigado, Lu. Ela é da cor, né? Preto, branco e vermelho. Oh, você trocou! É porque a minha é branca. Eu não tenho toque. Tem tique. Não é tique, eu tenho uma sistematização compulsiva. A gente constantemente divulga os espetáculos em jornais, revistas, rádios, nas redes sociais, de outras formas, cartazes, folders, mas ainda assim a plateia não vai ao teatro. Se o pai não ensinar o filho a ir ao teatro, a criança depois que cresce, ela não vai ao teatro. Um dos problemas é a questão, o hábito de ir ao teatro. As pessoas não têm o hábito de ir ao teatro. Calma aí. Obrigado, porque eu não consigo. Eu também. Se a gente considerar historicamente que é uma cidade, que é um estado ainda muito recente, talvez isso se justifique de alguma forma. Isso contribuiu para que poucas pessoas adquirissem o hábito de frequentar esses espaços, principalmente também por uma questão de locomoção. As cidades satélites, elas não têm origem teatral, né? Assim, elas não têm, na origem delas, elas não têm planejamento para ter teatro. Não, nem né? cinema. Não tem. Tiveram não tem. Teatro também não. Brasília, né, o plano piloto, o centro, teve, desde o início, teve planejamento para ter teatro. Então, para você pensar no início da construção da cidade, as pessoas que moravam na cidade satélite, de fato, não vinham para cá ou não criaram esse hábito de ir ao teatro, como talvez criaram o hábito de ver jogo de futebol, porque sempre tem num cantinho ou outro um jogo de futebol rolando. E se a gente tem um problema de estrutura hoje, de transporte público que não é bacana, que não atende todas as demandas, há 30, 40 anos atrás era mais complicado ainda. E também tem um diferencial nesse tempero aí, que é um problema maior, que é a questão do complexo de vira-lata natural da gente. Porque assim, hoje, o que se produz de teatro talvez seja em maior quantidade nas cidades satélites. Talvez em termos quantitativos, as cidades satélites tenham mais produção teatral do que o centro. Sim. Até porque boa parte dos teatros oficiais do centro de Brasília estão em reforma. Estão parados, ou tem uma programação caríssima, você não consegue mesmo entrar em cartaz ali. Então você tem uma quantidade de peças acontecendo nas satélites muito maior do que no centro. Porém, a gente ainda tem esse complexo de vira-lata. De achar que o que acontece aqui é mais importante do que o que acontece lá. Aqui é o centro. Essas cidades todas não tiveram durante um bom tempo espaços. E aquelas que adquiriram, como por exemplo o Taguatinga, que adquiriu o Teatro da Praça, o Teatro do Guará, o Teatro de Planaltina, esses teatros foram construídos em algum momento, funcionaram durante muito pouco tempo e depois ficaram desativados e o governo nunca mais investiu nesses espaços, em reforma, em manutenção técnica. Hoje a gente tem alguns teatros já que atendem as cidades de Ceilândia, Taguatinga, Gama, teatros do Sesc principalmente. Porque na verdade esses teatros dessas cidades, eles não foram construídos pelo poder público, eles foram construídos pelo poder privado, se bem que o Sesc não é considerado um poder privado, né? Talvez nem um poder. Talvez o Sesc é considerado do sistema S, né? Aquela coisa híbrida entre o particular e o público e tal. Quanto que o Sesc comporta a produção? 400 pessoas?
Ceilândia são quase 800. A Ceilândia é a maior cidade satélite do Distrito Federal e talvez o SESC tenha pensado, bom, a maior cidade satélite, vamos fazer um teatro que comporte 800 pessoas. E, de fato, fez um teatro que comporta 800 pessoas, mas você não tem um consumo da população da Ceilândia dentro do teatro do SESC que justifique um prédio daquele tamanho. É bom que exista o prédio, porque pelo menos a parte estrutural já está lá. A gente só tem que conseguir gerar programação. A gente tem programação indo quase semestralmente lá. Sim. Mas mesmo assim, a plateia não vai. Justamente por isso, porque você, mesmo que faça uma divulgação, você não pode pegar toda a porcentagem do seu dinheiro e investir em divulgação, que seria o caso para resolver, mesmo que você divulgue. Há quem diga que se você divulga na Globo, você bomba. Essa é a frase. Mentira, não. Mas não é verdade, exatamente. Claro, se você divulga na Globo, você tem uma quantidade. De você você tem muito mais gente. Mas você não consegue. Você só consegue bombar peças de teatro aqui se você tem gente de fora. Faz um espetáculo com a Luana Piovani. Pra você ver se não vai todo mundo. Faz um espetáculo com o Miguel Falabella. Existem algumas peças de teatro aqui em Brasília que eles conseguem lotar, mas essas pessoas, geralmente fazendo teatro dito por nós, teatro comercial, eles conseguiram um público que é quase que... É um público fiel, assim. Sim, aquele público um tá cativo, sempre né? nos espetáculos dele. E é uma linha específica. Se você for contar todas as cidades satélites que tem pro grupo de teatro, todos os grupos de teatro que tem no plano piloto, e todas as peças que estão em cartaz e conseguir ver que tem 1 ou 2 grupos lotando, então você tem poucas. E aí a gente entra então na formação de plateia. O que nós artistas e outras pessoas, como professores, por exemplo, têm feito para formar a plateia. Formar a plateia é isso, é você mostrar para a plateia que é importante ir ao teatro, mas muitas vezes também o teatro tem que ser importante para que a plateia não queira, porque não adianta só você ficar dizendo que o espetáculo é ótimo, o espetáculo tem que ser bom. A qualidade do teatro está muito vinculada com a questão financeira. Claro que tem grupos que conseguem fazer espetáculos maravilhosos só com amor. Só que esses são exceções. Então, só mantém a regra, porque toda regra tem que ter sua exceção. Mais ou menos quanto você acha que um espetáculo de teatro custa? Você que não faz teatro está nos assistindo. Se eu disser para você que 120 mil reais para montar um espetáculo de teatro, você vai achar muito? Porque na verdade não é. 120 mil reais é mais ou menos o preço de um espetáculo moderado. Moderado eu quero dizer que ele não vai ser um espetáculo luxuoso, mas também não vai ser um espetáculo pobre de TNT. Você ou vai para os empresários te emprestar esse dinheiro, te pagar esse dinheiro, te patrocinar esse dinheiro, ou então você cai nos editais públicos que aqui em Brasília está figurado inicialmente no FAC, no Fundo de Apoio à Cultura da Secult, Secretaria do Estado de Cultura do Distrito Federal. Pois é, e aí... Deus do céu. É um Senhor inverno. Jesus... Soprar em vento frio e gelado. E aqui, os editais, quando você entra num edital para concorrer a uma verba, você pontua quando você se dispõe a levar seu espetáculo para as cidades satélites. Porque o dinheiro é público. O dinheiro é público, Então, e a ideia é levar o teatro para as pessoas menos favorecidas fisicamente na cidade. Então, se você propõe que você vai levar um espetáculo para esse fim do mundo, né, o governo vai achar mais interessante que você leve para lá. E quanto mais cidades você se dispõe a levar seu espetáculo, mais pontuação você ganha. Então a possibilidade de você ganhar aquela verba que é destinada é muito maior. O que eu acho positivo é o fato de que você, de alguma forma, e isso a gente não pode negar, tende a formar a plateia assim. Se você leva um espetáculo, por exemplo, para escolas de uma cidade X e aqueles alunos começam a assistir o espetáculo, a tendência é que eles, de alguma forma, se interessem por aquilo e queiram ver outros espetáculos. Vai chegar um momento em que ele, por conta própria, vai procurar pelo espetáculo, independente de ser na cidade dele ou não. Se você coloca uma pessoa em contato constante com aquilo, ela vai em algum momento de fato gostar. Isso é um ponto positivo mesmo, essa é uma ideia boa, você tem uma quantidade. O problema é assim, se você mostra espetáculos de má qualidade, você acostuma as pessoas a não quererem mais ver aquilo ali. E como é que você forma um espetáculo de má qualidade? Você paga pouco pra ele e você exige que ele apresente em muitos lugares. Você faz muita exigência. Isso no caso do FAC. O FAC, ele faz muitas exigências pro grupo porque ele tá dando uma grana grande. Tipo, vou te dar 120 mil reais, mas eu quero que você faça isso, aquilo outro. Pra pontuar o suficiente pra você ganhar esses 120 mil reais, você tem que necessariamente desmembrar a sua apresentação em todos os lugares possíveis e mais esdrúxulos, os mais... Você, vou apresentar no final da rua onde nem a polícia
polícia entra. Se você escrever isso lá e colocar, com certeza você vai ganhar o projeto, porque o FAC vai olhar e falar, olha que massa, eles estão querendo levar cultura onde não há nada. O problema é que você não consegue formar a plateia com quantidade. Você forma a plateia com um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Se eu ganho um dinheiro para ficar numa cidade só, durante um mês, apresentando aquele espetáculo, acho que será mais efetivo para a plateia se acostumar com aquilo ali. Com certeza. Então, se eu conseguisse propor pro FAC, olha, eu vou ficar só no plano piloto, mas eu vou ficar um mês, vou ficar de quinta a domingo fazendo sessão extra na quarta-feira, e vou ficar constantemente aqui, vou conseguir pagar essa pauta, com certeza a população vai se acostumar mais com essa ideia, porque é isso que o cinema faz. Exato. O cinema entra em cartaz, ele tem todos os dias, em vários horários. Uma hora alguém vai assistir, que é a hora que aquela pessoa pode. E você desmembra a potência de assistir o espetáculo. Então, uma das opções seria isso. Seria deixar essa ideia de que a gente tem que difundir a cultura e massacrar um pedaço que talvez já estivesse com um buraco. Porque o que tem acontecido é que quase sempre a gente tem levado espetáculos para escolas e mostrado o espetáculo apenas para alunos, até por uma questão de horários, por conta de locomoção mesmo. E estruturado para dentro de uma sala de aula, que é diferente de você levar um espetáculo que tem numa sala de espetáculo, com projeção, com luz, com cheiro, com, sei lá, com tudo que dá pra fazer dentro de um teatro e que você tem que montar mais ou menos no pátio da escola. Exato. E outra coisa que acontece também com esse desmembrar é que muitas vezes a gente apresenta, escolho 3, 4 satélites e também o plano piloto, porque você tem a garantia de que pelo menos uma cidade vai ter, por menor que seja, uma plateia para te assistir. E é uma possibilidade de ver um trabalho com uma qualidade talvez melhor, porque aqui tem uma estrutura melhor, porque o espetáculo já passou por essas cidades todas, então chega com uma outra maturidade aqui. Então a gente acaba com o mesmo problema que a gente tinha há 30 anos. Tem uma prática que é assim, você tem um espetáculo, você tem que apresentar em várias cidades. Então o que você faz? Você apresenta em várias vezes na satélite primeiro, e depois que o seu espetáculo está bem maturado, aí você leva pro plano, porque aí quem vai assistir você vai ser o métier, vai ser o grupo de teatro, e eles vão achar você melhor porque você já treinou, você já ajustou, né? Isso é uma prática que é muito comum, assim, por essa questão desse complexo de vira-lata. Quase sempre os espetáculos que são levados para escolas, que já não tem uma estrutura física adequada para receber esses espetáculos, são também espetáculos institucionais. Então, você leva um grupo de teatro para a escola para dizer para o aluno não jogar lixo no chão, ou preservar a natureza, ou só atravessar a faixa de pedestre depois que você der a mão. Porra, o aluno já sabe dessas questões todas. O aluno tem que ver também espetáculos de arte, não só espetáculos que vão te ensinar a fazer alguma coisa. E aí, de fato, é chato. O professor assiste aquilo e acha aquilo um porre e não vai incentivar o aluno. Faz um espetáculo massa, um espetáculo complexo, um espetáculo fera em termos de conceitos. Por quê? Porque só assim a plateia vai ficar... Então, se você leva um espetáculo que rompe com tudo isso, você ganha ganha o aluno, com certeza. E o professor. Você ganha o professor. É que às vezes a galera é meio careta, né? Então, quando vai levar pra escola, leva um espetáculo meio careta, meio... são alunos de 14 anos. Aluno de 14 anos já trepa. Mas não pode. Tem ações que são realizadas aqui no Distrito Federal que são legais e que têm contribuído para essa formação de plateia. No fim das contas, as cidades satélites sempre mantiveram, justamente por essa falta do plano conseguir ir para lá, ou quando o plano vai para lá, o plano acaba indo para dentro do SESC ou para dentro de escola, e aí a qualidade é a mesma. Você tem satélites que têm uma vida cultural muito mais complexa, muito mais consumida e bairrista. Inclusive o Gama é possivelmente, aqui no Distrito Federal, quem melhor trabalha com teatro de bonecos. Assim, eles têm grandes artistas. São referências nacionais. E isso é muito bacana para todos nós. É importante você ter referências que acabam saindo do Distrito Federal e vão para o resto do país. Sim. Em outros lugares do país se conhece o Grupo Bagage, se conhece os grandes grupos de Brasília em termos de boneco, porque a gente atingiu níveis grandes. Do teatro de rua, por exemplo, com o Saúde, também você atingiu níveis fora. Pô, os Irmãos Saúde, eles têm um trabalho de palhaço que é nacionalmente conhecido, entendeu? Mas tem um lance de base, é um trabalho de base. Chega um momento também que esses grupos precisam romper com as suas cidades para irem além mesmo. Mas é um trabalho de base. Você tem também o caso do grupo do Josué, Fábrica de Teatro. E eles têm, em Samambaia, uma produção cultural que é bastante intensa e é bastante consumido por
por pessoas de Samambaia. Samambaia é uma cidade recente, mas que já tem uma vida cultural bastante agitada. E eles têm um apego com a cultura popular que é muito bacana. Recentemente eu julguei um concurso de quadrilhas e quando as quadrilhas iam se apresentar, a plateia agia, claro, aplaudia, achava lindo, porque de fato eram espetáculos muito bonitos. Mas quando entrava a quadrilha de Samambaia, a plateia ia ao delírio, assim, elas tinham bandeirinha, elas tinham cartazes, faixas, porque eram torcidas organizadas mesmo. De Samambaia. De Samambaia. Então você consegue entender que isso só melhora o mercado se você consegue construir essa estrutura de base, que parece que é o problema da seleção também brasileira. Sim, e dentro de Samambaia também você tem a Paixão do Cristo Negro, que é uma paixão grande. É uma paixãozona, apaixonada. É uma paixãozona de 3, 4 metros. E a cidade tem formado atores, diretores, dançarinos, pessoas que têm ido para a universidade por conta dessa formação inicial. Sim. Ou até, por exemplo, em Planaltina tem a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é um evento carnavalesco, gigante, que é nacionalmente famosa. E é um consumo que a cidade tem orgulho que tenha. Então é uma forma também de você entender que o mercado pode ser, novamente, uma estrutura de base. A gente vai ter um diálogo com a plateia que real. Inclusive, quando você falou do teatro, por exemplo, da Ceilândia, se você leva um exemplo, se você leva um cantor X para se apresentar ali, vai lotar aquele teatro. Então, o fato de ser música, música sertaneja, aqui em Brasília existe uma cultura muito forte de música sertaneja. Por mais que as pessoas não conheçam, elas vão porque elas querem escutar música sertaneja. Não, elas não querem escutar música sertaneja, elas querem dançar na balada com um copo e tirar selfie. É isso que elas querem fazer. A gente precisa que essas pessoas também estejam no teatro. A gente falou da divulgação como sendo o grande problema, mas a gente tem divulgado, então qual é a falha? Em que momento a gente erra? Como é que é na sua cidade, né? Você que mora numa cidade que é um pouco menor às vezes, você faz teatros, as pessoas estão assistindo, as pessoas estão indo, né? Porque aqui em Brasília a gente percebe uma dificuldade. As pessoas não estão mais acostumadas a ir ao teatro, as pessoas estão saindo dos espetáculos. Sábato Magaldi dizia assim que a tríade do fenômeno teatral é composto do ator, texto e público. O texto já caiu. O texto já caiu há muito tempo. Pós-dramática. Ele caiu. E a plateia tá saindo por causa do cinema. Talvez o cinema tá tirando as pessoas, eu não sei. Onde é que tá o nosso problema? Se você nunca foi ao teatro, mesmo tendo possibilidade, nos diga aqui o porquê também. Exatamente. Por que você nunca foi ao teatro? O que aconteceu? Então é isso, gente. Eu quero deixar um abraço a vocês todos. E a gente tem trabalhado muito em prol de que vocês se divirtam conosco. Muito obrigado a todos por assistirem esse programa. Por favor, deixem seus comentários aqui no vídeo. No Facebook é legal também quando vocês comentam, mas pra gente é mais fácil acompanhar, é mais fácil a parte da divulgação e manter o nosso trabalho. Faz parte também a divulgação dentro do YouTube. Se você não tem uma conta, faz uma conta rapidinho ali, se inscreve no canal. Tem um botão em algum lugar aqui em cima que é pra se inscrever. E esse feedback que vocês estão nos dando, de como está, o que tá acontecendo, se tá muito grande, se não dá, por favor, deixem seus comentários, comuniquem o que vocês querem que mude, o que é que tá chato. Porque a gente pretende deixar isso melhor. Até semana que vem. Beijos. Quem vai fazer semana que vem? Você e Samuel. Semana que vem começa o segundo bloco da primeira temporada. O meu vídeo da outra semana a gente vai fazer totalmente nu. Se você quer ver o pessoal nu, vem a semana que vem, porque o vídeo vai ser nu. E Samuel tá correndo pra ver se perde aí 2 quilos. Assista agora o quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o compositor e produtor Alan Dias Castro e também o produtor Guilherme G, ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site, que é o www.dandoasletras.com.br. A arte é plena, porque ganha corpo através do manifesto da alma. E a alma de um artista não se restringe à sua imensidão e transborda através da inspiração. A arte é pura,
porque vem da mistura de ideias, de estilos, de sentimentos, misturas de vazio. Arte é protesto porque não se cala, e por isso é a voz da liberdade. E uma vez livre, a arte é para todos. Não padecer pelo rosto, ficar na solidão contida, pra que não se perceba ou desconheça o que se esconde na beleza, pra que possas ir pro gole pela e engasgar-se eternamente num soluço seco, um perfume que ficou calado. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz.